Olá, sou o professor Milton Pardo, estou aqui na FUNEP desde o começo do ano, primeiro semestre, estou muito feliz, muito contente, fui muito bem recebido. E vou falar aqui para vocês hoje sobre alimentos, pessoal aí do quinto semestre, né? Meus caríssimos alunos já tiveram essa aula, mas fica registrado aqui essa aula gravada para ajudar, para lembrar no futuro aí, né, quando vocês precisarem. Fiz uma pesquisa, né, que no direito civil, um dos temas bastante exigido nas provas da OAB, né, são alimentos, né, a matéria, enfim, a teoria a respeito de alimentos. Temos aí uma lei especial, né, que é a Lei de Alimentos. Eu até coloquei aqui para vocês, né, ó, Lei 5.478 de 68, uma lei já antiga, né, mais velha do que eu, inclusive. E temos aí o artigo do Código Civil 1694, que fala sobre alimentos. Havendo conflito, né, há uma tendência de que prevalece a lei especial, tá certo? Mas normalmente não há conflito gritante aí, não. Bom, o que são alimentos? Essa é a questão, né? A questão é que alimentos são assim, necessidades básicas, né, de qualquer pessoa. Em relação a vestuário, a alimentação propriamente dita, a habitação e a educação. Normalmente esses 4 elementos aí fazem parte do que é necessário, do que é fundamental para uma vida humana. Então, repetindo, são aquilo que satisfaz uma necessidade básica de uma pessoa, especificamente em relação à alimentação propriamente dita, a vestuário, a habitação, moradia, né, e também a questão da educação. Coloquei aqui para vocês, ó, satisfaz uma necessidade, visa satisfazer uma necessidade básica da pessoa, garantindo a ela o quê? O desenvolvimento pleno. Então, o objetivo de garantir alimentos a uma pessoa é o desenvolvimento pleno desta pessoa. Outro ponto importante, que é muito comentado dentro dos alimentos, é o binômio chamado necessidade e possibilidade. É sempre importante, quando se for fixar alimentos, né, quando o juiz vai fixar alimentos para uma pessoa pagar a outra, é preciso averiguar esse binômio, a presença desse binômio. Necessidade de quem vai receber os alimentos, a pessoa realmente necessita, não tem como se sustentar, não tem como prover a sua própria vida. E por outro lado, a questão da possibilidade de quem vai pagar. É necessário que o pagador, né, dos alimentos, o devedor dos alimentos, ele esteja em condições plenas da sua capacidade financeira. Ou seja, os alimentos nunca podem retirar, né, o próprio sustento de quem vai pagar para alguém. Então, esse binômio tem que estar presente sempre quando for fixado, né, pelo juiz, ok? Características dos alimentos, né? Eu coloquei algumas aqui, né? Coloquei que ele é pessoal, intransferível, no sentido de que não é negociável. Alimentos não é um negócio que você pode negociar, não é um crédito que você pode negociar. Quem recebe tem que usar para satisfazer essas necessidades básicas, né, para garantir o seu desenvolvimento pleno. Né? Se não for assim, não tem porquê, né, fixação dos alimentos. Então ele é pessoal e intransferível. Irrenunciável no sentido de que, se você precisa, você tem que receber os alimentos. Agora, é possível abrir mão desse recebimento. É possível você, de certa forma, vamos dizer assim, não exercer esse direito. Mas o direito em si, ele é irrenunciável, tá? O que você pode abrir mão é o direito de exigir, né, o recebimento desses alimentos. Mas, em regra, teoricamente, é irrenunciável. Irrestituível, uma vez pago, não se restitui para a pessoa que pagou. No sentido de que pagou, pagou.
não é? Ah, mas se houver fraude, se houver erro em relação à pessoa do alimentando, do alimentado, né, da pessoa, do credor dos alimentos, isso pode ser discutido, né? Na verdade, é preferível que haja uma indenização, né, posterior, se houver erro em relação à pessoa, se houver erro em relação à necessidade daquela pessoa, é possível haver uma indenização por haver algum engano ou alguma fraude. Mas, em tese, o direito em si é irrestituível. Não compensável, não se compensa com nenhum outro crédito ou débito. Como eu disse, ele é não negociável, impenhorável. Se você tem aí, é como salário, né? É impenhorável, não pode ser penhorado de maneira nenhuma, ainda que você tenha dívidas relevantes. Mas e se você tiver uma dívida cujo credor dessa dívida também precisa, mesmo assim, teoricamente, ele a quantia recebida a título de alimentos, ela é impenhorável, não se penhora, quer dizer, não responde por outras dívidas, ainda que seja da mesma equivalência, certo? Outra coisa que ele é imprescritível, o direito é imprescritível, embora a execução dos alimentos pode prescrever, né? A pretensão de exigir os alimentos pode prescrever, no caso do artigo 206, né? Está lá, e pode prescrever em 2 anos, tá? Periódico no sentido de que ele tem que ser normalmente mensal, né? E até quando houver necessidade, até quando houver necessidade de recebimento, até quando houver a presença do binômio, necessidade, possibilidade. Uma vez que rompe, por algum motivo, esse binômio, aí é possível discutir a questão da periodicidade. Mas dá para dizer que os alimentos são eternos? Sim, até quando houver a presença desse binômio necessidade-possibilidade. Certo? Normalmente mensal, né? O pagamento é sempre fixado de forma mensal. Outra característica importante é que ele é divisível. Em que sentido, pessoal? No sentido de que pode ser dividido entre vários devedores. Eu vou dar um exemplo. Tem um pai que está idoso, que tem só a aposentadoria dele e que precisa de um complemento porque plano de saúde é caro, porque o salário mínimo realmente não suporta, né, satisfação de uma vida plena, né? Enfim, esse idoso ele tem 4 filhos. Esses 4 filhos poderão ser responsabilizados em pagar alimentos, né? Então ele é divisível nesse sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos alimentos pode ser dividida entre, no caso aí do exemplo, 4 irmãos, né? Ou 4 filhos desse idoso. Certinho? Muito bem. Na sequência, eu coloquei aqui que os alimentos, antes de falar para quem eles são prestados, eu não disse lá no comecinho, mas eu vou dizer agora e está em tempo. Que os alimentos, você tem sempre uma parte que recebe, que é aquele que tem a necessidade, e uma parte que paga, que é aquele que vai pagar. Então você tem o credor e o devedor de alimentos. Você tem, portanto, aí numa nomenclatura muito usada, o alimentado ou alimentando, e no caso aqui de quem paga os alimentos, o devedor de alimentos, o alimentante, né? Normalmente a gente fala alimentante, é uma nomenclatura usada, então a gente não pode esquecer de dizer isso, né, nesse momento que a gente trata de alimentos. Eles são prestados para filhos menores, né, seja absolutamente ou relativamente incapaz, e também ao nascituro, que é a criança concebida que está para nascer. É a pessoa que ainda está no ventre da sua mãe. É o ser humaninho, né, como eu brinco, né, que ainda não nasceu. Ele tem direito a alimentos? Sim, na verdade a mãe, né, é responsável por receber alimentos para poder, durante a gravidez, durante o período da gravidez, poder arcar com custos necessários aí a
a uma boa gravidez, a uma gestação, né, adequada, né? Lembrando que basta o indício de paternidade, até porque para fazer um teste de DNA enquanto está no ventre da mãe é um procedimento um pouco arriscado, então não é necessário, né, se comprovar na justiça quando você entra com o pedido de alimentos gravídicos, né, quando você tem um nascituro, né, a ação que se propõe é uma ação de alimentos gravídicos, né, que tem inclusive uma lei específica para isso, uma lei especial para isso, de 2008, se eu não me engano. Bom, então essa situação, ela, né, basta um indício de paternidade, um namoro, né, sei lá, um noivado, ou que pessoas testemunhem que aquela criança, aquele nascituro, foi fruto de uma relação entre, no caso, a mãe que está carregando o nascituro e o possível pai. Certinho? Muito bem. Número 2 ali, né, são prestados para filhos maiores até a faculdade. É uma situação bastante comum nos tempos atuais, embora não haja legislação específica sobre isso, é muito comum a doutrina e a jurisprudência, né, entender que os filhos maiores poderão, mesmo com mais de 18 anos, poderão receber alimentos até eles completarem o curso superior, pelo menos, né? Tem alguns casos aí de pós-graduação, de especialização. Imagina um filho, uma filha que é estudioso, que quer uma carreira de professor, que quer uma carreira de pesquisador. Então, tem alguns casos em que os alimentos eles são estendidos até a conclusão de cursos de pós-graduação. Também são prestados para ascendentes, quando houver necessidade do ascendente, né? Lembrando sempre do binômio, né? E para irmãos, entre irmãos também é muito comum haver um irmão que está ali, né, numa situação de vulnerabilidade, numa situação de quase pobreza, então ele pode pleitear alimentos em relação ao irmão que esteja abastado, que esteja em condições de pagar. Tá? E por último ali eu coloquei para ex-cônjuge ou ex-convivente, né, quando ocorre o rompimento de uma união estável. Aqui eu coloquei, né, o E, que significa união estável. Então, é possível um cônjuge, não importa se é culpado, se não é, pelo rompimento da relação conjugal, não importa se ele é culpado ou não pelo rompimento da união estável, o que importa é que, havendo necessidade e possibilidade, os alimentos poderão ser pleiteados um em relação ao outro, certo? E isso precisa ser, né, garantido pela justiça, tá certo? Muito bem. Na sequência, nós temos as espécies de alimentos que ajudam a gente a entender melhor, né, o que são realmente os alimentos, né, para que eles servem, né? Nós temos aí uma classificação que eu coloquei 7, né? Temos aqui primeiros alimentos, né, dessa classificação, temos os chamados legais ou legítimos, né, que faz parte, são esses que nós estamos estudando, são esses alimentos, né, do direito de família, fixados ou homologados por um juiz, né, e que pode, no caso de não pagamento, haver prisão civil, né, sendo que os outros não pode haver prisão civil, tá? Então, são os chamados legais legítimos porque estão baseados no nosso ordenamento jurídico, no Código Civil e na lei especial, e porque é fixado ou homologado no sentido de que o juiz, ele homologa, quer dizer, ele recebe um acordo entre as partes e dá a chancela de ok, né, para que eles sejam exigidos. Tá? Depois nós temos os voluntários, aqueles que são feitos por acordo entre as partes. Aqui eu acabei escrevendo errado, né? Nós temos aí a possibilidade de acordo, inclusive não na justiça, um acordo extrajudicial, ou por declaração última de vontade, né, por testamento. Os alimentos também podem ser determinados aí por acordo entre as partes ou por declaração de última vontade, que seria um testamento, quando a pessoa faz ainda em vida, né, dizendo que
que do patrimônio dela vai ser pago alimentos para determinada pessoa. Ele pode escolher qualquer pessoa, certo? Na terceira espécie, na terceira classificação, nós temos os alimentos indenizatórios, que provêm de ato ilícito. Por exemplo, quando você atropela uma pessoa e essa pessoa fica impossibilitada de trabalhar, ela está inabilitada para exercer o trabalho. Seja parcialmente, por um tempo, ou seja, né, para sempre, né? Às vezes perde um braço, uma perna, enfim, acontece uma tragédia, né? Então, esses alimentos indenizatórios, eles são pagos, né, à pessoa que ficou inabilitada para trabalho, seja se é por um tempo determinado ou se é para sempre. Esses alimentos são baseados nos artigos 948 e 950 do Código Civil. São alimentos, tanto que o próprio artigo aí, 948, fala de pensão alimentícia. Então, se você atropela uma pessoa, a pessoa fica sem poder trabalhar, ainda que seja por um tempo, ela precisa receber uma quantia para compensar essa perda que ela vai ter durante o período que ela está inabilitada. Se for para sempre, aí tem a questão de expectativa de vida, que também vai servir como um delimitador. Temos aí na quarta espécie os provisórios, temos aqui os provisórios, na sequência os provisionais. Eu queria falar dos dois um pouquinho junto. Primeiro que eles vêm antes do definitivo, dos alimentos definitivos. O que isso significa? Que eles são definidos pelo juiz de uma forma preliminar, né? Os provisórios normalmente são fixados pelo juiz numa ação de alimentos, por meio de liminar. E eles estão previstos no artigo 4º da Lei de Alimentos. Está ali, provisórios, né, fixados ou exigidos por meio de uma ação de alimentos. Enquanto não ficar decidido a capacidade financeira, por exemplo, do devedor de alimentos, o juiz ele fixa lá alimentos provisórios. Lá na ação de alimentos ele determina que vai ter até aquela ação for julgada ser julgada em definitivo. Então, normalmente ele vai depender de uma decisão futura, né, os alimentos provisórios. Os provisionais, a mesma coisa. A diferença é que os provisionais eles são definidos pelo juiz numa medida cautelar, por exemplo, de separação de corpos. Tá lá, vocês estão vendo. Tem previsão também no Código Civil, no 850, desculpa, no Código de Processo Civil, 852, e no 1706, no Código Civil. Recapitulando, 852 do CPC e 1706 do Código Civil. Os alimentos definitivos são aqueles que são fixados de modo definitivo pelo juiz, depois de fixar alimentos provisionais ou provisórios, né? E os alimentos pretéritos, pessoal, eu coloquei aqui apenas para dizer que são aqueles que vêm antes, que seriam devidos antes da entrada da propositura de uma ação. Só que eles não são admitidos no direito brasileiro, tá? Não admitidos no direito brasileiro, tá? É só para deixar isso claro aqui para vocês, não admitidos no direito brasileiro. Outra coisa importante aí, caminhando para o fim, pessoal, são a possibilidade de revisão e exoneração dos alimentos. A revisão é sempre no sentido de diminuição ou aumento, né? Vai depender de quem está buscando a revisão dos alimentos. A diminuição, normalmente, é do devedor, por parte do devedor. Então, o devedor vai entrar com uma ação revisional para diminuir os alimentos. O aumento vai ser do credor, né? Havendo um aumento da necessidade ou havendo, né, uma diminuição da necessidade. Enfim, tanto uma situação quanto outra, tanto o devedor como o credor pode usar a ação de revisão ou ação revisional. Tem previsão no artigo 1699 do Código Civil, não pode deixar de pagar enquanto não revisado. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está com dificuldade de pagar alimentos e para de pagar. Está muito caro, não tenho condição, tive uma diminuição muito abrupta de rendimento, fui mandado embora do meu trabalho, agora eu tenho uma renda de profissional liberal, eu tenho uma renda de autônomo, não tenho condição de pagar aquilo que eu pagava. Pois bem, entra com ação.
não para de pagar. Porque se você deixar de pagar, você pode ser preso, pode haver, né, o pedido de prisão civil contra você. Então, antes de entrar com a ação, não pode deixar de pagar enquanto não revisado. Isso precisa ser bem, assim, bem frisado para as pessoas aí não terem um equívoco nesse sentido. Outra coisa é a exoneração. A exoneração é a cessação, é a extinção do dever de pagar alimentos. Tá? Tem aí previsão no artigo 1708 do Código Civil, e a cessação, aqui são dois S's, cessação no sentido de extinção mesmo, de que a pessoa não precisa mais pagar, de que o devedor não precisa mais pagar alimentos. Uma coisa que gera a exoneração, acarreta a exoneração, quando o credor casa. O credor que casa, ele perde o direito de receber alimentos, né? Se for no caso entre cônjuges, né? Se o cônjuge credor casa, está previsto na nossa legislação que ele perde o direito de receber alimentos. Mas não pode deixar de pagar. O devedor não pode simplesmente deixar de pagar. Ele tem que entrar com ação de exoneração e provar que esse esse credor de alimentos casou-se. Então, o casamento aqui é do credor. Casamento do devedor não impede que ele continue o pagamento. Continue pagando os alimentos. Então, aqui, exonera-se o dever de pagar alimentos quando o credor casa. Tá? O credor casou, ele não tem direito mais de receber. Então, o que o devedor tem que fazer? Entrar com ação de exoneração na justiça, pleiteando a cessação desse dever de pagar alimentos. Outro exemplo é o fim da faculdade. Filho terminou a faculdade, está trabalhando, está exercendo a sua atividade. Bom, não tem mais necessidade, vai andar com as próprias pernas. O que o pai, por exemplo, o devedor de alimentos pode fazer? Entrar com uma ação na justiça para exonerar-se daquele dever. Não pode deixar de pagar. Enquanto não tiver uma decisão da justiça, do juiz, de exoneração, uma decisão transitada em julgado, o devedor não pode deixar de pagar. Por quê? Senão, o que acontece? Ele corre o risco de ser preso, de haver prisão civil. Uma prisão civil que está albergada pela nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 67 da Constituição, está lá expressamente que é possível haver a prisão civil, né, do devedor de alimentos. Aquele que não paga alimentos, ele pode ser preso, pode ser decretada a prisão. Nós temos duas regras aqui, ó. O artigo 19 da Lei de Alimentos, que fala da prisão civil por 60 dias, e o artigo 528, que fala da prisão civil por até 3 meses. Normalmente, o juiz tem fixado 1 mês de prisão. Tá? Cumpriu a prisão, não precisa pagar mais? Não, nada a ver. Você cumpriu o tempo de prisão que foi determinado pelo juiz, você não está liberado do dever de pagar alimentos. Os alimentos que você devia continuam sendo devidos. Agora, para você suspender a prisão, você pode pagar os 3 últimos meses dos alimentos que são devidos. Pagando-se os 3 últimos meses dos alimentos que são devidos, normalmente o juiz vai decretar a suspensão da previsão. Desculpa, a suspensão da prisão. Tá? Suspendendo a prisão, está liberado. Voltou a dever, pode ser preso de novo, por mais 30 dias. Por mais 30 dias, né, pode haver a decretação da prisão novamente. É isso. Então, qual prevalece? A Lei de Alimentos ou o Código de Processo Civil nessa situação de prisão? Olha, é aquela história que eu falei. Normalmente, a lei especial prefere a lei geral. O Código de Processo Civil, uma lei geral. Então, assim, há uma tendência de que a prisão civil não pode passar, então, de 60 dias, porque o Código Civil, o Código de Processo Civil acaba sendo uma lei geral, ficando, né, aguardando aí, né, uma equiparação desses períodos. O fato é, a prisão civil, ela tem um bom retorno em relação ao devedor de alimentos. Olha, ela é um mecanismo bastante utilizado e realmente funciona.
né? Então, muitas vezes, quando ocorre a decretação de prisão por um devedor de alimentos, ele busca, de alguma forma, meios para pagar. Tá? Agora, nem sempre funciona, porque às vezes a pessoa também não tem realmente condições, e aí precisa haver uma possível revisão dos alimentos. Muitas vezes a prisão civil acaba acarretando numa ação, né, revisional de alimentos, que eu comentei com vocês aqui, né, antes, né, quando eu falei da possibilidade de aumentar ou diminuir os alimentos. Bom, enfim, essa é uma aula resumida aqui sobre a questão dos alimentos. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até mais.